Pronto, pode começar. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais essa sessão, então, do encontro do PIBIC, da Unicamp. Bom dia a todos e a todas. E hoje nós temos o privilégio aqui de ter conosco a Natália Pasternak, que para muitos de vocês, para todos, provavelmente, dispensa apresentações. Vou falar um pouquinho da carreira dela aqui. Mesmo que vocês estejam vendo diariamente na televisão, né, ouvindo, lendo na internet, né? A Natália ela é bióloga de formação, doutora em microbiologia na área de genética molecular de bactérias, no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. A Natália atuou como pesquisadora colaboradora do ICB-USP, no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas entre 2018 e 2020. Ela é diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência, o primeiro instituto brasileiro para a promoção de pensamento crítico e racional e políticas públicas baseadas em evidências científicas. Estão presentes no nosso dia a dia hoje. Um dado bastante curioso sobre a Natália é que ela é a primeira brasileira a integrar o chamado CSI, Committee for Skeptical Inquiry, ou o Comitê de Investigação Cética, que foi uma instituição fundada nos anos de 1970 por defensores da ciência como Carl Sagan, e que hoje tem membros, né, juntos da Natália, combatentes das pseudociências como Richard Dawkins, que é um biólogo bastante proeminente, e também é o astrofísico americano Neil deGrasse Tyson. A Natália ela foi diretora aqui no Brasil do Festival Internacional de Divulgação Científica, o Pint of Science, né, um brinde à ciência. Para os que não sabem, né, é a união de pesquisadores e cientistas falando de ciência num bar, né, tomando uma cerveja e conversando com as pessoas sobre isso. E é um evento que foi coordenado já, palestras em até 85 cidades, tem acontecido anualmente. A Natália é ainda colunista do jornal o Globo, ela está sempre expressando suas opiniões, né, mostrando dados científicos diariamente na Globo, na Globo News. Ela é também colunista da revista The Skeptic, do Reino Unido, colunista da revista Saúde e autora do livro Ciência no Cotidiano, da editora Contexto, para quem quiser saber mais. Natália, um grande prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo tempo. A gente imagina que, né, não foi fácil encaixar na sua agenda aí, mas agradecemos demais. As pessoas, com certeza, aqui os alunos, os aspirantes a cientistas vão gostar bastante. Obrigado, viu? Obrigada a você, Daniel, professor Munir, que já teve que sair pelo convite, e não foi sacrifício nenhum, é sempre um prazer falar para jovens cientistas. Na verdade, é o público que eu gosto mais de falar, porque eu acho que talvez seja o público que realmente, sinceramente, se interesse pelo assunto e possa, né, tornar isso algo útil no seu dia a dia. Então, para não enrolar demais vocês aí, vamos... Dani, você precisa me deixar compartilhar a tela. Está dizendo que o anfitrião me desativou para eu poder compartilhar aqui a apresentação com eles. Humberto, você pode autorizá-la aí, por favor? Pronto. Obrigada. Beleza. Então, vamos lá. Todo mundo vendo o slide? Sim. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho sobre pensamento científico e como é que a gente usa isso para estabelecer políticas públicas baseadas em evidência. Afinal de contas, quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de pensar cientificamente, do que a gente fala? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender o que a gente quer dizer com ciência. O que para a gente pode ser muito intuitivo, para quem trabalha com ciência, está seguindo uma carreira científica como vocês, mas apesar de ser intuitivo, não é muito fácil de definir. Imagina se algum dia algum familiar ou algum amigo de vocês resolve falar: bom, mas define ciência aí para mim, o que é ciência? Então, agora vocês podem. Melhor definição de ciência que eu já encontrei é essa, que a ciência é um processo de investigação da realidade. E esse processo, ênfase no processo, ele pressupõe a nossa capacidade de mudar de ideia
diante de novas evidências, desde que essas evidências sejam robustas, e da crítica dos nossos pares. Por isso que quando a gente publica paper, a gente precisa da crítica dos pares, pessoas que podem apontar, olha, você errou aqui, essa metodologia não é adequada, essa sua conclusão está esquisita. Então, a gente precisa, durante esse processo de investigação da realidade, ter essa capacidade e essa abertura para mudar de ideia quando a gente é criticado ou quando novas evidências robustas são jogadas na nossa cara. Com isso, a gente produz a melhor descrição possível da realidade em um determinado momento histórico, com as melhores ferramentas que a gente tem. Por quê? Porque a ciência é um processo e isso pressupõe que ela muda com o tempo. Por isso, a ciência não é dogmática. Ela não é uma verdade absoluta imutável. Ela não é qualquer coisa que saia num periódico, numa revista científica. Como vocês devem bem saber, existe um monte de revista científica porcaria e existem artigos ruins publicados em boas revistas também. A gente viu vários exemplos disso durante a pandemia. A ciência também não é qualquer coisa dita por um cara de jaleco que tem vírgula PhD depois do nome. E isso vale para mim, com o meu vírgula PhD depois do nome. Eu não quero que as pessoas acreditem em mim por causa do meu jaleco branco. Eu quero dar ferramentas para que essas pessoas saibam pensar cientificamente e questionar mesmo o que o vírgula PhD fala. Porque a gente também sabe, também viu durante a pandemia, a quantidade de picaretas que tem um PhD depois do nome. E também não é qualquer coisa que seja ensinada numa universidade, porque infelizmente as nossas universidades são bastante coniventes com o ensino de bobagem. Para quem quiser saber mais um pouquinho, se a formação de vocês for tão deficiente em filosofia da ciência quanto foi a minha, esses livros que estão aqui são bastante interessantes. São livros escritos por filósofos de ciência modernos, que vão muito além de Popper e Hume, os filósofos clássicos, que vale a pena ler também, mas vale a pena ler esses filósofos mais modernos que vão dar justamente essa visão dessa atitude científica, do pensamento científico, encarando a ciência dentro de um contexto social, porque a ciência não está removida desse contexto histórico e social, como disse, com as melhores ferramentas que a gente tem na mão em um determinado momento histórico para resolver problemas. Ok, então ciência a gente já conseguiu ter uma boa definição filosófica. E cidadania? Por que eu estou falando que ciência é importante para políticas públicas? Porque para exercer a nossa cidadania de forma responsável, a gente precisa de ferramentas que nos permitam pensar cientificamente. Esquisito? Nem tanto. Vamos olhar aqui o conceito de cidadania. É a condição de uma pessoa que, como membro de um Estado, goza de direitos que lhe permitem participar da vida política. Para que essa participação seja feita da forma mais responsável possível, as decisões que a gente toma no nosso dia a dia como cidadãos ou como gestores parlamentares, dependendo de qual função a gente exerce dentro dessa cidadania, vão depender do que a gente sabe ou do que a gente não sabe sobre ciência. Divulgar ciência, portanto, nós, como cientistas, não é favor que a gente faz para a sociedade, não é hobby. Não é algo que a gente faz no nosso tempo livre. Divulgar ciência é um exercício de cidadania e é a nossa responsabilidade social. O cientista tem uma responsabilidade com a sociedade e divulgar ciência faz parte dessa responsabilidade. Por quê? Porque a sociedade, principalmente o financiamento da ciência no Brasil, funciona mais ou menos assim. A gente tem uma sociedade que trabalha, paga impostos. Esse dinheiro dos impostos vem para a universidade e para os institutos de pesquisa. A gente pega esse dinheiro, trabalha, fica felicíssimo quando finalmente publica um paper, e daí a gente pega o paper que a gente publicou sobre o trabalho que a gente fez com o dinheiro da sociedade e a gente mostra para nós mesmos. Então, esse ciclo aqui, ele fica fechado. E o patrão, sabe o patrão, o cara que deu o dinheiro, ele está do lado de fora.
E a gente fica fechadinho aqui e esquece do cara que financiou tudo isso. E é claro que o cara que financiou tudo isso, ele está sendo beneficiado de qualquer jeito pelo conhecimento e tecnologia que a gente está gerando dentro das universidades e dos institutos de pesquisa. Só que ele não sabe. Mesmo ele sendo beneficiado por tudo isso, se a gente não conta para ele exatamente o que a gente está produzindo, que está se transformando em tecnologia, que está mudando o dia a dia dele, ele não sabe. E o que ele não sabe, ele não valoriza. E se ele não valoriza, ele não vai entender por que precisa de tanto dinheiro. E te garanto, para o cidadão comum, isso aqui que a gente precisa para simplesmente existir e continuar produzindo conhecimento, parece muito dinheiro. Parece um dinheiro que, de repente, podia ser mais bem empregado, né? Não podia, porque ciência é uma atividade essencial. Mas se a gente não fala com esses caras, eles não vão descobrir nunca. Como que a gente vai explicar para esses caras que elementos que estão presentes no cotidiano deles, como celulares, GPS, os alimentos que eles escolhem no mercado, os remédios que eles vão dar para os filhos, as vacinas que eles vão dar para os filhos, o tipo de relação que eles têm com o planeta para preservar a energia e para usar energia limpa em vez de energia fóssil, tudo isso é permeado pelo que eles sabem ou pelo que eles não sabem de ciência. Dependendo do que eles sabem ou não sabem, eles vão fazer escolhas diferentes quanto ao uso de cada um desses itens. Isso para o cidadão comum. Mas quando a gente chega no nível dos gestores e parlamentares, eles vão ter que decidir sobre esses assuntos aqui, com o que eles sabem ou não sabem de ciência. O que eles sabem ou não sabem vai definir legislação sobre vacinas, como a gente está vendo agora, discutindo obrigatoriedade de vacinas, sobre edição de genoma, sobre preservação ambiental. Tudo isso vai ser baseado no conhecimento que os nossos gestores e parlamentares têm sobre ciência. Decisões que precisam ser informadas pela ciência que afeta o nosso cotidiano, para que cidadão comum e gestor e parlamentar, através de uma comunicação científica eficaz, possam ter as ferramentas necessárias para medir os riscos, os custos e os benefícios das decisões que eles tomam. Mas essas decisões só vão ser realmente responsáveis se elas forem informadas. Porque, como já dizia Carl Sagan, certamente é o grande mestre da comunicação da ciência dos últimos tempos, nós vivemos numa sociedade extremamente dependente de ciência e tecnologia, em que ninguém sabe quase nada sobre ciência e tecnologia. E isso, segundo Sagan, é receita para o desastre. Desastre que a gente vê em coisas, às vezes, muito engraçadas, como essa lei municipal que tem aqui na cidade de São Paulo e em vários outros municípios pelo Brasil, que proíbe o uso de celulares em posto de gasolina, porque efetivamente o posto pode explodir por causa das faíscas emitidas pelo celular quando ele está ligado. Isso foi uma lei municipal que foi passada pela primeira vez no município de São Paulo, depois que um vereador assistiu um vídeo no YouTube que falava que o posto ia explodir. E, infelizmente, ninguém conseguiu se dar o trabalho de explicar para o vereador que existe uma outra coisa muito comum, muito presente nos postos de gasolina, que também emite faíscas ao ligar e que se chama carro. E que, se a gente não quiser que o nosso carro emita faíscas no posto de gasolina, a gente deveria parar o carro a 400 metros do posto, desligar o carro, empurrar o carro, abastecer o carro, empurrar mais 400 metros e só depois ligar o carro de novo, o que obviamente ninguém faz. E como a gente não vê postos de gasolina explodindo a cada esquina, a gente imagina que isso não deve, afinal, ser necessário. Tem um episódio do Mythbusters que eu recomendo muito, onde eles grudam vários aparelhos celulares com fita numa bomba de gasolina e ligam para todos eles ao mesmo tempo, para mostrar que a bomba não vai explodir. Não explode. E por mais engraçado que isso seja, vocês imaginam quanto dinheiro público foi gasto no trâmite dessa lei? Vocês imaginam quanto dinheiro foi gasto para equipar todos os postos de gasolina só da cidade de São Paulo, por exemplo, com esse aviso aqui, falando do número da lei municipal e mandando desligar o celular, aviso que, curiosamente, fica do ladinho do QR Code que você usa para escanear e pagar pelo seu combustível.
Então, a gente dá risada, é uma lei que ninguém respeita, é para dar risada mesmo, não é para respeitar, mas exige um gasto público, e esse gasto é irracional, porque ele não foi baseado em ciência. Existem outros tipos de lei que às vezes parecem super bem intencionadas, mas que também não estão sendo feitas da maneira mais racional possível. Aqui em São Paulo também existe uma lei municipal que exige que a merenda escolar compre 30% dos seus produtos de agricultura orgânica. E à primeira vista parece bonito, né? Você fala, nossa, mas que legal, eles estão preocupados com a alimentação das nossas crianças, como realmente tem que ser. O problema é que a agricultura orgânica não garante uma alimentação mais balanceada e nem mais nutritiva para as nossas crianças, é apenas um outro tipo de manejo de terra, um tipo de manejo de terra que tem regras diferentes do manejo convencional, que usa pesticidas, sim, mas pesticidas diferentes do manejo convencional. E nenhum nem outro é prejudicial se for usado nas concentrações adequadas. Então, tanto a agricultura convencional como a agricultura orgânica têm limites da quantidade de pesticida que eles podem usar, porque, inclusive, a agricultura orgânica usa alguns pesticidas bastante tóxicos para pequenos mamíferos e para o meio ambiente. Então, eles são limitados por lei. E não existe nenhuma justificativa para diversidade dos alimentos na merenda ou para a qualidade nutricional. Perdão. Tanto um quanto o outro tipo de manejo da terra dá como resultado exatamente a mesma qualidade nutricional de alimentos. São apenas tipos de manejo diferentes que têm a ver com estilo de vida, que têm a ver com ideologia, com nichos de mercado, mas que não são justificáveis do ponto de vista de gasto público, porque não trazem benefícios reais para a saúde das nossas crianças. E não estou falando de escolha pessoal. Você quer comer orgânico na sua casa, coma. Eu não tenho nada contra produtos orgânicos, inclusive alguns são muito bons e de marcas muito legais, mas é simplesmente um outro tipo de mercado. A gente tem outras leis que começam a ser um pouco mais perigosas. Por exemplo, a Anvisa proibiu em 2018 uma lista de remédios para emagrecer. E o Congresso passou por cima da Anvisa e liberou esses remédios. Então, nós temos um Congresso legislando sobre ciência, passando por cima da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que disse que aqueles remédios não eram seguros o suficiente para a nossa população. Para que tem uma agência e por que ela não é soberana para decidir? Ela deveria ser soberana, porque afinal ela é uma agência técnica e o Congresso não é técnico, o Congresso é feito de representantes da população. É complicado quando a gente tem o Congresso legislando sobre ciência, como aconteceu também há 4 anos no caso da fosfetanolamina, a famosa pílula do câncer, que foi produzida e distribuída pelo professor Gilberto Queriti, já falecido, que vocês estão vendo na foto, no campus de Química, no campus de São Carlos, no Instituto de Química, onde ele simplesmente produziu, tirados do chapéu dele, e produziu com dinheiro público e distribuiu para a população local durante 20 anos a pílula do câncer. Quando ele se aposentou, o reitor da universidade decidiu fechar o laboratório e parar a produção, o que foi um escândalo na cidade, porque as pessoas estavam acostumadas e já envolvidas emocionalmente com o velhinho bonzinho que produzia a pílula do câncer. Curiosamente, as taxas de câncer de São Carlos nunca foram nada de diferente do resto da população, o que já deveria ter levantado alguns alertas vermelhos, mas infelizmente não é assim que as pessoas enxergam a ciência. A gente levou mais ou menos 1 ano de sistema jurídico da USP completamente travado, de tanta liminar que a USP recebeu para que continuasse produzindo a pílula do câncer, como se a USP de repente se tornasse uma grande farmacêutica, obrigada por lei a continuar produzindo um medicamento que não tinha registro onde, de novo, na Anvisa, né? Mas quem é que se interessa pelo que a Anvisa fala? E isso tudo foi parar no Supremo Tribunal Federal e nos cofres do Estado de São Paulo, que acabou tendo que gastar 10 milhões de reais para fazer um teste clínico da pílula do câncer, que foi feito pelo ICESP, pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, para comprovar o que qualquer estudante de iniciação científica já sabia, que não existe a cura universal do câncer, muito menos no formato de pílulas, que nem sequer tinham a substância que elas diziam que tinham, que, aliás, foi aferido por um professor da casa de vocês, o professor Luiz Carlos Dias, da Unicamp. Então, foi um caso bastante emblemático de judicialização da ciência no Brasil.
Para não dizer que nada é tão ruim que não pode piorar, em 2018, o Ministério da Saúde resolveu incluir 10 novas práticas integrativas e complementares, que é o nome chique para a medicina alternativa, no SUS, porque as 19 anteriores já não eram suficientes, então eles incluíram 10 novas em 2018 e hoje nós temos 29 práticas de medicina alternativa no SUS. Eu peguei aqui alguns exemplos diretamente do site do Ministério da Saúde para vocês verem como essas práticas são descritas pelo Ministério da Saúde. Não sou eu que estou descrevendo, é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde acha razoável que a gente tenha pagos com dinheiro público no Sistema Único de Saúde uma prática chamada imposição de mãos, que transfere energia para o paciente, ou ozonioterapia, que pode ser usado inclusive para tratar câncer, ou terapia de florais, que são essências de flor que modificam estados vibratórios. É muito, muito, muito triste que isso esteja no site do Ministério da Saúde. São 29 práticas integrativas e complementares no SUS que não são inofensivas, como muita gente pensa, mas deixa eu usar, que mal faz. Periódicos, esses muito sérios, como o JAMA Oncology, já mostraram que faz mal sim. O uso de medicina complementar, mesmo quando o paciente não recusa o tratamento convencional, mesmo quando ele usa isso de forma só complementar, aumenta a taxa de mortalidade de pacientes com cânceres curáveis, com cânceres que poderiam ser tratados. Então, o uso de medicina alternativa, ele prejudica a sociedade, ele desperdiça dinheiro e ele pode matar. Não é algo para ser levado de forma leviana. Muito preocupados com isso, o meu Instituto Questão de Ciência conduziu em abril de 2019, com o Datafolha, uma pesquisa de opinião para saber como que as pessoas se relacionam, principalmente com essas pseudociências em saúde. Mas a gente fez algumas perguntas mais genéricas sobre ciência e pseudociência para conseguir ter uma noção de como a pessoa se relaciona com esses conceitos. Lembrando que isso é uma pesquisa de opinião, então isso não reflete comportamento. A pessoa pode dizer que vacinas são super legais e na hora que você perguntar, vacinou seus filhos esse ano? Não. Então, lembra, isso não indica comportamento, mas indica como as pessoas se relacionam emocionalmente com esses conceitos. No caso de vacinas, foi uma surpresa muito agradável para nós, porque 97% dos respondentes, isso foi uma pesquisa nacional feita pelo Datafolha, tá, que é representativa do Brasil inteiro, né, 97% concordam que vacinas são importantes porque trazem benefícios para a saúde. Esse número, eu acredito que se fosse feito hoje, já estaria bastante abalado pelas notícias falsas sobre vacinas que têm enrolado muito durante a pandemia. A última pesquisa do Datafolha fez uma pergunta parecida com essa, o resultado já foi 89%, que ainda é bom, ainda é muito melhor do que a Europa e Estados Unidos, mas a gente vê uma tendência de baixar. E uma pesquisa do Ibope, feita no mês passado, mostrou que 1 em cada 4 brasileiros tem medo de uma vacina para a Covid-19. Isso pode acabar se refletindo também em outras vacinas, então é algo para a gente ficar de olho. 92% dos nossos respondentes concordam que a Terra gira em torno do Sol, o que nos deixou bastante felizes, e concluímos que os outros 8% estão todos em Brasília. 87% das pessoas concordam que o aquecimento global é real e é causado pelo homem. Isso é um número muito mais expressivo, por exemplo, do que nos Estados Unidos, o que nos deixou também bastante orgulhosos de que a nossa população é consciente, pelo menos, sobre o aquecimento global. De novo, mesmo que isso não indique mudanças de comportamento, mesmo que as pessoas não estejam dispostas a fazer mudanças na sua vida para acomodar esse conceito, elas estão confortáveis com o conceito. Mas a partir daí, começa a degringolar. E a gente vê que 83% dos respondentes acreditam que medicina alternativa é uma boa alternativa. 73% tem medo de consumir transgênicos. Isso aqui não tem nada a ver com atitude política ou questão de distribuição de terras e agricultura. Isso aqui tem a ver com medo de consumir, de comer alimentos transgênicos. 66% acham que a energia espiritual pode curar, 54% apenas compreendem conceitos básicos de evolução. Isso aqui é muito sério e é um número muito próximo dos Estados Unidos, onde o movimento criacionista é um movimento muito forte. A gente está vendo o criacionismo crescer no Brasil, principalmente entre as comunidades evangélicas, e isso é algo que a gente precisa prestar bastante atenção. A gente não quer ser o próximo alvo dos criacionistas e defensores do design inteligente, agora que eles perderam terreno nos Estados Unidos.
Unidos. E daí, claro, a gente tem o pessoal da teoria da conspiração que acha que o governo esconde informação sobre aliens e ETs que já visitaram a Terra. No geral, a nossa preocupação no IQC, pelo menos nesse primeiro ano de vida, e a gente está com 2 anos agora, no nosso primeiro ano, preocupação muito forte com as questões de saúde. Então, a medicina alternativa no SUS era algo que nos preocupava muito, porque ainda não tinha aparecido a pandemia e a gente ainda não tinha que brigar com a cloroquina, ivermectina, anitazoxanida. Então, medicina alternativa ainda era algo que nos preocupava. Não deixou de nos preocupar, mas a gente colocou isso em perspectiva, porque sempre pode piorar. E uma das coisas que sempre nos perguntaram é, afinal, mas quanto o Brasil gasta com medicina alternativa no SUS? Porque a gente está reclamando que é desperdício de dinheiro público, mas é desperdício de quanto? E daí a gente fez essa pergunta para o Ministério da Saúde e a resposta deles foi: eu não faço a menor ideia, porque o Ministério da Saúde repassa o orçamento de atenção básica para os municípios. E os municípios têm total autonomia para decidir como que eles vão gastar esse dinheiro. Esse dinheiro está dentro do orçamento da atenção básica de saúde. Então, a gente teria que perguntar diretamente para cada município, porque o Ministério da Saúde não tem esse número, tá? Eles não sabem. E perguntar para cada município é um trabalho que a gente não tinha mãos para fazer naquela época, mas a gente resolveu começar pelas capitais. Então, por lei de acesso à informação, a gente fez essas 2 perguntas para todas as capitais brasileiras: quais práticas integrativas e complementares, são as PICs, vocês usam no seu município e quanto vocês gastam com cada prática. E todas as capitais responderam, e responderam de maneira muito solícita. Algumas nos responderam pedindo desculpas, porque não sabiam, mas não sabiam mesmo, não faziam a menor ideia, porque é uma zona, porque uma consulta de acupuntura, por exemplo, ela pode estar dentro de uma consulta de fisioterapia. A pessoa vai para a fisioterapia, mas o fisioterapeuta usa acupuntura na consulta. Quando você entra no DataSUS, a consulta que está discriminada no sistema é fisioterapia, não é acupuntura. Então, é uma zona, e para a gente saber, por exemplo, quanto é gasto de acupuntura, a gente poderia fazer por lei de licitação para ver de quem eles compram agulhas e quanto eles gastam com as agulhas. Seria uma maneira indireta, que é algo que a gente está fazendo agora e que também é bem, bem complicado para fazer. Outras capitais nos pediram desculpas porque elas ainda não tinham implementado as PICs. Pois é, eles pediram desculpas para o IQC, porque eles não tinham implementado as PICs, que eles sabiam que era uma ordem direta do Ministério da Saúde, que eles implementassem o mais rápido possível. A gente desculpou. E uma capital, que foi Vitória, nos mandou com detalhes o orçamento. Foi a única, mas a gente resolveu pegá-la de exemplo, já que pelo menos Vitória conseguiu discriminar exatamente os valores que eles gastam com PICs. Então, eles oferecem 7 PICs em Vitória. Eles gastam com essas 7 PICs mais ou menos 1,5 milhão. Vitória é uma cidade pequena, tem mais ou menos aí 360 mil habitantes, então por habitante eles gastam R$ 4,2 por habitante com PICs. Parece pouquinho, né? Fala, nossa, esse pessoal do IQC é chato pra caramba, né? Os caras gastando R$ 4 por pessoa por ano, né, para dar 7 PICs para eles, homeopatia, musicoterapia, arte-terapia, não lembro quais eram as outras, né? E o pessoal está reclamando de R$ 4, tão pouquinho, né? É pouquinho, né, gente? Sabe quanto que custa uma dose de vacina de febre amarela? Também custa bem pouquinho, bem menos do que as PICs que são oferecidas em Vitória. Então, isso quer dizer que com o preço que eles gastam, com o custo que eles têm para oferecer terapias que não servem para nada para a população deles, eles poderiam vacinar a população de Vitória inteirinha. Então, já deixa de ser pouquinho, né? E lembrando que qualquer custo público, qualquer custo de dinheiro público, porque com o seu dinheiro particular você faz o que você quiser, a gente está falando aqui de dinheiro público, qualquer custo público com coisas que não funcionam, com coisas que não têm comprovação científica e que não vão trazer benefícios sociais e benefícios de saúde para a sociedade, qualquer custo acima de 0 é um desperdício de dinheiro público. Lembrando que no SUS falta luva, agora durante a pandemia faltou máscara, então não é um lugar onde tem dinheiro sobrando. Né? Durante a pandemia, a gente viu isso piorar. Como eu disse, eu tenho muitas saudades da época que a maior preocupação do IQC era remover a homeopatia do rol de tratamentos médicos comprovados e aceitos pelo Conselho Federal de Medicina.
porque a gente nunca imaginou como poderia piorar e como poderia ficar mais perigoso. Então, durante a pandemia, o Ministério da Saúde orientou o uso nacional e restrito da cloroquina para tratamento da Covid-19. Vários municípios do Brasil adotaram o kit Covid, que é um kit que vem com cloroquina, azitromicina, ivermectina, acho que não, vem ivermectina também, zinco, vitamina C, vitamina D. E daí, de vez em quando, vem uma aspirina ou uma dipirona, que é a única coisa do kit que funciona para alguma coisa, pelo menos vai baixar a sua febre se você tiver com Covid. E vai melhorar a sua dor também. O resto dos medicamentos que tem lá ou não servem para nada ou são perigosos. Um dos medicamentos que é distribuído no kit Covid é azitromicina. Ele está sendo distribuído de forma, inclusive, ilegal, porque a azitromicina é um antibiótico que deve ser distribuído ou vendido com retenção de receita por motivos de saúde pública. Vocês imaginam o estrago que é o Brasil inteiro tomando um antibiótico sem indicação, né, sem retenção de receita, sem a gente saber quem está tomando, e um antibiótico que é um antibiótico ainda de uso comercial. Ele é um antibiótico antigo, mas ele ainda é um antibiótico de uso comercial para o tratamento de doenças, por exemplo, como gonorreia. Vocês imaginam que legal que vai ser quando começar a aparecer um monte de bactéria resistente, um monte de bactérias causadoras da gonorreia resistentes à azitromicina, e a gente ficar sem esse dentro do arsenal para tratar essa doença, que é uma doença, como todas as DSTs prevalentes no Brasil. Né? Itajaí, por exemplo, é um município que já gastou mais de 4 milhões de reais em tratamentos para Covid-19 que não tem eficácia comprovada, entre eles homeopatia, ivermectina e ozônio via retal. Então, Itajaí gastou 4 milhões e meio. É uma cidade. Você imagina o que uma cidade não poderia fazer com 4 milhões e meio? Principalmente gastando todo esse dinheiro no mesmo momento em que faltavam nessa cidade anestésicos para poder entubar as pessoas que precisam de ventilação mecânica, que estão na UTI. Não tinha anestésico, mas tinha ivermectina para você comprar. Com isso, a gente chega numa situação onde a politização da ciência entra na politização dos medicamentos, como a gente viu, e na politização de vacinas. Essa aqui é aquela pesquisa do Ibope que eu comentei para vocês, que fala que 1 em cada 4 brasileiros, ela foi de setembro, né, resiste à ideia de tomar vacina contra a Covid-19. Isso é muito grave, porque não adianta a gente ter trocentas vacinas maravilhosas, com eficácia altíssima, como estão saindo, e daqui a pouco aprovadas pela FDA, com certeza serão aprovadas também pela Anvisa, e a gente não ter uma população que está disposta a se vacinar. Uma vacina ela só vai ser tão efetiva quanto a quantidade de pessoas que se vacinam. Então, a gente precisa cuidar dessa politização da vacina. A gente não pode mais conviver com o presidente da República incitando movimentos contrários à vacinação, discutindo a obrigatoriedade da vacinação como se isso fosse uma violação de direitos pessoais, que não é. A vacina sempre foi obrigatória no Brasil, simplesmente por restrições de direitos da vida civil, e não porque alguém vai entrar na sua casa com uma seringa na mão e te vacinar à força. A gente não pode ter o presidente da República e o governador do estado de São Paulo competindo como meninos de 12 anos para ver quem tem a vacina maior. Isso tudo só abala a confiança que as pessoas têm na vacina. Para não dizer que isso é um problema só brasileiro, a gente viu o que aconteceu essa semana com a atitude marqueteira e horrorosa da AstraZeneca, tentando promover a vacina de Oxford como uma vacina que dava uma eficácia maior do que ela realmente dava, e pior, a eficácia que ela dava já estava muito boa, então não tinha a menor necessidade de fazer isso. A justificativa para isso era simplesmente valor de ação na Bolsa de Valores e não a saúde da população. Então é um problema mundial, não é um problema só brasileiro, mas é um problema que nós, como cientistas, temos uma responsabilidade social de apontar. Né? E como que a gente faz isso? Como é que a gente cumpre a nossa responsabilidade social como cientistas? Afinal, como é que se divulga ciência? Eu não tenho a resposta para essa pergunta. Eu não tenho receita de bolo para divulgar a ciência, mas eu tenho experiências pessoais e profissionais que eu posso dividir com vocês. Primeiro, que divulgar a ciência não é uma coisa moderna, é uma coisa bastante antiga e que começa aqui, mais ou menos no meio do século XVII, aqui onde foi a primeira casa de café de Londres. As casas de café de Londres ficaram conhecidas naquela época como universidades de vintém, porque pelo preço de um cafezinho, qualquer um podia entrar
e acompanhar as reuniões das sociedades científicas e literárias que ali se reuniam. Os cafés de Londres transbordavam de conhecimento, e você podia comprar um cafezinho, entrar e escutar. Se reunir em volta de boa comida e bebida para discutir ciência, para discutir filosofia, para discutir literatura, para discutir coisas da vida, não é algo novo. É algo que a gente faz desde tempos imemoriais. O ser humano é gregário. O ser humano gosta de discutir em volta do fogo, em volta de confraternização. Claro que com o tempo essa fogueira cresceu. Hoje ela se chama internet, mas a gente continua congregando e discutindo em volta do fogo. E se a gente discute temas como política, futebol e religião, a gente também pode e deve discutir temas como ciência, que afetam da maneira como afetam o nosso dia a dia. Torcer para X time ou Y time de futebol não vai mudar a minha vida, mas saber qual remédio eu escolho na farmácia e qual produto eu escolho no mercado vai. E se eu for gestor, eu tomar uma decisão sobre o uso de células-tronco embrionárias em pesquisa sem saber nada sobre ciência, vai ser bem complicado. Né? Eu gosto muito de usar mídia tradicional. Então, para falar um pouco do meu caminho com a divulgação científica, eu gosto de mídia. Eu não gosto de mídia social, eu não gosto de mídia informal. Porque a mídia informal, apesar dela alcançar muito mais gente, ela não tem corpo editorial, ela não tem crivo, ela não tem nada parecida com o processo de peer review que a gente tem na ciência. A mídia tradicional, ao menos, ela tem um cunho editorial, ela tem um corpo editorial, ela tem um editor-chefe que assina pelo veículo e que é responsável pela veracidade das informações que são veiculadas ali. Então, quando eu publico um livro, eu tenho uma editora que vai fazer essa curadoria para mim. Né? Esses são 2 exemplos de livros que eu publiquei recentemente. Esse aqui é o mais novo, é o Ciência no Cotidiano, que eu escrevi com meu companheiro Carlos Orsi, que é um jornalista científico bastante consagrado. E nesse aqui, a gente fala justamente de como a ciência está presente no dia a dia, desde a decisão que você faz de jogar na loteria. Se você entender de ciência, essa decisão pode ser bem diferente, até decisões sobre vou ou não vou vacinar meus filhos e que produto eu escolho quando eu vou ao mercado. Então, todas essas questões, elas estão descritas nesse livro, o que eu devo aproveitar para fazer propaganda pessoal, dar um ótimo presente de Natal para os familiares do seu grupo de WhatsApp, porque daí você não vai ter que gastar o seu tempo explicando tudo isso, deixa que eu explico. E é um livro que tem sido muito bem recebido, inclusive por estudantes do ensino médio, o que foi uma coisa que me surpreendeu muito. Tem muito professor de ensino médio que pediu autorização para usar o nosso livro para dar aula, o que me deixou muito, muito feliz, para ver que a garotada também curtiu essa linguagem mais informal que a gente usa no livro. Né? Outros tipos de mídia tradicional que eu uso bastante são as revistas e jornais para quem eu escrevo. Então, aqui é uma coluna minha que chama Cientistas Explicam, na revista Saúde, que hoje virou a Veja Saúde, do Grupo Abril, e aqui a minha coluna semanal no jornal O Globo, que é onde eu publico todo sábado colunas sobre ciência. Eu também publico numa revista internacional, mas que daí não é tão legal para mandar para os grupos de família. Né? Eu não tenho nada contra vídeos no YouTube, blogs e mídias informais. Eu acho que elas cumprem um papel muito importante, principalmente para a camada mais jovem, que gosta muito dessas mídias informais. Eu só realmente me preocupo com a falta de crivo, que qualquer um pode fazer um vídeo no YouTube. Então, a concorrência que você tem quando você é um cientista sério é saber que para cada um de você tem uns 3 picareta falando o contrário. E eu ainda acho que a mídia tradicional, ela chega em mais gente, apesar disso não ser computável por quantidade de cliques e likes. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas fulano tem 2 milhões de seguidores no YouTube. Bom, eu não sei quantas pessoas leem o Globo no Brasil, mas elas leem minha coluna. Então, eu acho que eu estou chegando em um público que é menos viciado do que aquele que segue um canal exclusivo de ciência no YouTube.
Outra coisa que eu faço menos do que eu gostaria, bem menos do que eu gostaria, são workshops, palestras e seminários em escolas. Esse aqui era um projeto que eu tinha com o Luiz Gustavo, que está aqui, que é meu colega hoje no IQC, que chamava Cientistas Explicam. Isso foi antes do IQC até, e que a gente levava palestras, seminários, workshops para escolas. Um dos nossos preferidos era um workshop sobre evolução, que o Luiz usava um software chamado Species para dar aula, onde as crianças podiam literalmente brincar de Deus, elas podiam manipular um mundo, onde elas manipulavam condições ambientais para ver como que as criaturas iam se adaptar, e elas podiam acelerar o tempo em 10 mil anos. Era algo muito, muito divertido, que conseguia realmente consolidar conceitos de evolução em crianças de 13, 14 anos. A gente dava aula mais ou menos para a 7ª e 8ª série do Fundamental 2. Então, foi uma experiência muito legal e que, de novo, parece que está chegando em pouca gente, né? Você fala, eu estou falando aqui para 15, 20 alunos, mas esses 15, 20 alunos vão ser muito mais impactados por uma atividade como essa do que por um vídeo que eles assistiram no YouTube. E daí, claro, acho que o meu maior orgulho nos últimos anos foi poder coordenar o Pint of Science no Brasil durante 4 anos, ver o festival crescer, como cresceu em Campinas, inclusive. Eu sei que ele é um sucesso. Eu participei 2 vezes já em Campinas como palestrante, é uma das cidades que eu mais gosto de participar. E o Pint of Science, ele realmente se tornou uma maneira muito bonita de celebrar a ciência. Ele, obviamente, não é um festival perfeito, a gente recebe todo tipo de críticas, mas ele é um festival que deu certo. Ele é um festival que mostrou que existe um interesse por ciência da população que é suficiente para lotar bares numa segunda-feira à noite no Brasil inteiro. Quando o meu último ano no Pint of Science foi 2019, eu tinha 85 cidades. 2020, que já foi o Luiz Gustavo que coordenou, ele estava com mais de 200 cidades. O Brasil é o país do mundo do Pint of Science, são 22 países que participam, que tem mais cidades envolvidas. Então, é algo que deu muito certo, é muito bonito, e eu acho que se tornou uma grande celebração da ciência, uma celebração que nós também precisamos. O Pint of Science não é só para o público, ele é para nós cientistas também. E daí, finalmente, eu chego no meu carro-chefe, que é o meu trabalho principal com divulgação da ciência, que, na verdade, não é um trabalho de divulgação da ciência. O que eu faço no Instituto Questão de Ciência, fundado pelos 4 fundadores que vocês estão vendo aqui, é um trabalho de defesa da ciência. Ele é muito mais uma comunicação pública da ciência, que trabalha com 2 braços. Um de informar a população sobre justamente questões da ciência que envolvem decisões do dia a dia, que vão impactar decisões, e o outro braço de advocacy, para fazer o mesmo com esferas do governo, gestores e parlamentares, e pessoas que têm que tomar decisões que impactam, por sua vez, a vida de todos os cidadãos. Então, é um trabalho muito de defesa da ciência e de informação sobre ciência que impacta decisões, ciência que impacta políticas públicas. Não é um trabalho de divulgação que vai falar da beleza da ciência, isso já tem muita gente boa fazendo. O que não tinha ninguém fazendo no Brasil até o surgimento do IQC era justamente promoção de pensamento crítico e racional, promoção de ceticismo. Isso não tinha ninguém fazendo. E desde que o IQC começou a fazer, questões como o uso da homeopatia em medicina, o uso da cloroquina para a Covid-19, vieram para o debate público, onde é o local que elas devem estar. Essas questões precisam vir para o debate público, e a população precisa ter acesso à informação de qualidade circulando. O nosso trabalho, o principal trabalho que nós, como cientistas, temos que garantir que aconteça é a informação correta circular. A pessoa, quando dá um Google em vacinas, ela não pode ser direcionada só para um site anti-vacinas, que vão ser provavelmente os 10 primeiros da lista. Ela tem que ser direcionada para o nosso site, ela tem que ser direcionada para o site da Sociedade Brasileira de Imunizações. E isso só vai acontecer se tiver informação de qualidade circulando.
O nosso carro-chefe sempre foi a revista Questão de Ciência, que vocês acham nas nossas mídias, revistaquestãodeciencia.com.br, onde também vocês não vão ver nada sobre a beleza da ciência, nenhuma notícia sobre belos buracos negros, mais notícias, por exemplo, sobre o estudo da nitazoxanida, que queimou 11 milhões do Ministério de Ciência e Tecnologia, num momento onde está faltando bolsa, como vocês bem sabem, para a iniciação científica e para pós-graduação. 11 milhões pagam mais ou menos umas 300 bolsas de mestrado por 2 anos, e foram gastos para fazer um projeto com um remédio que não tinha nenhuma plausibilidade biológica, que todo mundo sabia que não ia dar resultado nenhum, e 11 milhões foram gastos mesmo assim para satisfazer o ego do ministro astronauta e do presidente da República, e talvez de alguns laboratórios envolvidos. Né? Outra coisa que a gente faz, pelo menos a gente tenta fazer, é o nosso braço de advocacy, onde a gente enche o saco de parlamentares da Anvisa e do Conselho Federal de Medicina, mas a gente também oferece consultoria gratuita, com pareceres jurídicos, pesquisas e relatórios para qualquer parlamentar que precise da nossa assessoria. Nós já fornecemos, por exemplo, para a senadora Mara Gabrilli, no ano passado, um parecer e um relatório sobre justamente o uso de células-tronco em pesquisa, que ela precisava para conseguir parar um projeto de lei que tentava proibir a pesquisa, esse tipo de pesquisa no Brasil. Então, a gente fez o relatório e ela conseguiu usar nesse projeto. Né? Um pouquinho sobre mim, coisas que aconteceram que eu acho que foram um grande reconhecimento do meu trabalho esse ano, o meu trabalho como defensora da ciência e promotora de pensamento crítico e racional, né? Daniel já falou um pouquinho para vocês, mas eu fui convidada para ser a primeira brasileira a integrar o Comitê de Investigação Cética, que foi criado por Carl Sagan e Isaac Asimov em 1976. O CSI ele foi criado justamente para promover pensamento crítico e racional, para promover ceticismo e para defender a ciência dos ataques da pseudociência. Foi uma honra muito, muito grande para mim ser a primeira brasileira a ser contemplada para fazer parte desse comitê e ter o meu lado ao lado de nomes como Richard Dawkins e Neil deGrasse Tyson. Eu acho que foi algo muito, muito emocionante. É um reconhecimento muito profundo do meu trabalho com o IQC aqui no Brasil e uma oportunidade muito grande para expandir esse trabalho em atividades internacionais. Então, além disso, esse ano foi um ano cheio de surpresas, eu também ganhei o prêmio Navalha de Ockham, que é um prêmio de ativismo cético, de promoção do ceticismo, que é promovido anualmente pela revista Skeptic, também já acho que há 40 anos. Então, esse ano eu fui premiada, e eles dão um prêmio sério, né, para cientistas que promovem o ceticismo, o pensamento crítico, e eles também dão um outro prêmio que chama The Rusty Razor, né, que é a navalha enferrujada, que é para quem mais promoveu pseudociência nesse ano. Então, eu ganhei a navalha de Ockham, e eu não tive a honra, porque ele não compareceu à cerimônia de entrega do prêmio, mas o agraciado com a navalha enferrujada foi o de Jaú, pela promoção da cloroquina. Então, para mim, foi uma dupla vitória ganhar esse prêmio. E, finalmente, esse ano, apesar de nós realmente falarmos que a gente estava com saudades de brigar com a homeopatia, porque apareceu coisa bem pior, mas como foi prometido no ano passado, como uma das atividades que o IQC faria esse ano, apesar da pandemia, a gente cumpriu nossa promessa e a gente lançou o contradossiê das evidências sobre a homeopatia. O contradossiê foi lançado porque a Associação Médica de Homeopatia, Associação Brasileira de Medicina Homeopática, é isso, né? Lançou em 2017 um dossiê de evidências científicas sobre a homeopatia, onde eles traziam diversos artigos que eles acham que são científicos e que eles acham que comprovam a homeopatia. Nós juntamos um time de pesquisadores para pegar esse dossiê que é publicado pela Associação Brasileira de Homeopatia e destrinchá-lo artigo por artigo, mostrando quais são as falhas metodológicas, por que a gente sabe que aquilo não é verdade, quais são os princípios da homeopatia, enfim, explicando desde o início o que é a homeopatia, por que ela foi inventada, como que ela foi inventada e por que ela não tem plausibilidade para funcionar, porque efetivamente não funciona.
testada. Então, mostrando tudo isso com uma linguagem simples, acessível e absolutamente de maneira extremamente respeitosa, porque uma coisa é eu brincar aqui com vocês num seminário fechado dentro de uma universidade, e outra coisa é chegar para uma pessoa que tem uma ligação emocional com essa prática e falar assim, isso tudo aí é bobagem, você é bobo, que você acredita nisso. Não é assim que a gente vai ajudar ninguém a entender como é que a ciência funciona. Então, isso tudo tem que ser feito, e foi feito de uma forma extremamente respeitosa, explicando a ciência e sem fazer nenhum tipo de julgamento moral ou pessoal. Minha vida, então, divulgando a ciência, tentando cumprir essa responsabilidade social do cientista de uma forma profissional, ficou assim. O meu projeto principal, com certeza, é o Instituto Questão de Ciência. Eu continuo vinculada, na verdade, no ICB como pesquisadora convidada no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas. Eu escrevo para o Globo, esqueci da revista Saúde aqui, e para a Skeptic. Eu faço parte hoje do Comitê de Investigação Cética e eu pago um mico, mais ou menos umas 2, 3 vezes por semana no TikTok, desde que eu fui convidada pela ONU a integrar a equipe Halo de cientistas, que é uma equipe formada por diversos cientistas do mundo, de diversos países que trabalham com vacinas, com desenvolvimento de vacinas, e que falam no TikTok sobre segurança, importância, eficácia de vacinas, explicam conceitos vacinais em vídeos de 60 segundos no TikTok, o que para mim foi um sério desafio, porque eu tive que perguntar para minha filha de 11 anos o que era o TikTok e como que usa. Por sorte, ela me ensinou e ela hoje é minha principal consultora e daqui a pouco eu vou começar a agenciá-la para os outros membros da equipe Halo que não têm filhos, porque o único motivo que os meus vídeos ficam muito bem editados é claro porque não sou eu quem edita, é minha filha. Então, esse é o conselho consultivo do meu instituto, que eu sempre faço questão de mostrar para que vocês vejam como ele é feito por pessoas que nos apoiam, que nos aconselham e que nos cobram sobre a missão do Instituto. Com muita honra, eu mostro para vocês o reitor da Unicamp como meu conselheiro. O professor Marcelo Nobel sempre foi um grande apoiador e um grande conselheiro do Questão de Ciência. Ele, com certeza, é um cara que aconselha e cobra e faz questão que a gente siga na linha que a gente se propôs lá em 2018. Para quem quiser nos acompanhar, estão aqui todas as nossas mídias sociais, a gente tem todas essas coisas esquisitas que vocês usam aí, Facebook, Instagram, Twitter, né? O site da revista Questão de Ciência, onde tem todos os artigos sobre absolutamente tudo que está acontecendo durante a pandemia, absolutamente tudo mesmo, e mais um pouco, né? O dossiê, vocês podem baixar gratuitamente aqui, quem tiver interesse, ele é um PDF gratuito, então é um livro, e assinado um dos colaboradores também é professor da Unicamp, foi o professor Leandro Tesler, que é professor do Instituto de Física de vocês. Ele é um dos autores do nosso dossiê. Então, acho que eu já falei demais, eu vou parar de interromper, vou interromper aqui o compartilhamento e voltar aqui para ver a carinha de vocês e abrir para perguntas e reclamações. Olha, muitíssimo obrigado pela sua esclarecedora palestra. Não podia ter sido diferente, como costumam ser suas aparições diárias aí, né, para nos informar cada vez mais. Para nós, cientistas, é um privilégio também ter alguém que traga a ciência de maneira decodificada, né, para a população todos os dias. E aqui, mais uma vez, muito obrigado pela palestra. Desde já, parabéns por todas as conquistas até aqui. Espero que elas só aumentem, né, e ampliem tanto, né, a divulgação da ciência aqui no Brasil, quanto a representatividade fora do Brasil também, né? Você ter esses prêmios internacionais mostram a qualidade da ciência que a gente tem aqui também, né? Parabéns. Com certeza. Obrigada, olha, Dani. Tem muitas perguntas aqui, né, feitas Vamos lá. Vamos pegando elas aqui. Só vou avisar o pessoal que a gente tem a sessão de apresentação dos trabalhos de humanas a partir das 11h30, e a Natália também tem um compromisso às 11h30. Então vamos até umas 11h20 aqui, respondendo o que dá. Primeiro, tem muitos elogios, né? Muito boa palestra, excelentes referências, obrigado pela indicação, obrigado pela palestra de linguagem tão compreensiva, informações importantes, você é maravilhosa, enfim, uma série de elogios. Obrigada. Eu vou pegando aos pouquinhos aqui, então. Então, a primeira pergunta fez a Pamela Padovani, da Química, né, aluna da Química. Aqueles alimentos chamados de orgânicos não seriam os mais indicados para consumo por terem menos agrotóxicos, sendo assim menos prejudiciais à saúde? Ou isso não é exatamente verdade?
Então, Pamela, não é. Por isso que eu falei que é uma questão de manejo da terra. E eu não tenho absolutamente nada contra produtos nem orgânicos nem transgênicos, são tipos de manejo diferentes. Então, os produtos orgânicos, eles têm uma legislação específica, e nessa legislação está descrito que tipo de agroquímicos eles podem usar. Então, eles usam pesticidas, eles usam agrotóxicos, mas são específicos. Tem alguns que eles não podem usar e tem uma lista lá do que eles podem usar. Os produtos convencionais, eles também têm uma lista do que eles podem usar, e ambos, tanto orgânicos como convencionais, eles têm quantidades permitidas que eles podem aplicar, e isso é fiscalizado, né? A única coisa é que, daí eu devo ser sincera, os produtos convencionais têm mais fiscalização do que os orgânicos, e isso às vezes pode ser um problema. Inclusive, a gente já teve várias fiscalizações surpresa em feirinhas de orgânico que mostraram que, inclusive, eles usavam pesticidas que não eram permitidos para produtos orgânicos, mas eles estavam usando mesmo assim e estavam usando em concentrações inadequadas. Então, a indústria de orgânicos no Brasil, ela não é muito bem regulamentada, mas isso é um problema de regulamentação e não da ideologia dos orgânicos, né? Agora, como manejo de terra, são simplesmente manejos diferentes, e a qualidade nutricional dos alimentos, se ambos os manejos respeitarem os limites dos agrotóxicos que eles podem usar, vão ser exatamente iguais. Só que o orgânico é mais caro, por quê? Porque ele é um mercado de nicho, ele produz menos, o rendimento dele é menor, o valor dele está justamente nesse nicho de mercado de pessoas que têm uma ligação emocional com aquele tipo de manejo de terra. Então, é um produto mais caro, não tem como o agricultor orgânico sobreviver se ele baixar o preço do mesmo jeito que um agricultor convencional que consegue produzir muito mais do que ele. Então, ele vai cobrar mais caro por causa do selo de orgânico que ele tem. E você fazer isso dentro do consumo de alimentos de uma rede pública, onde o valor nutricional não muda, não é um uso racional do dinheiro. Então, é esse o problema daquela legislação. Aquela legislação, ela não está prejudicando a saúde das crianças, ela está prejudicando os cofres públicos, e que pode acabar resultando numa alimentação com menos diversidade de alimentos, que afinal é o que as crianças precisam. Então, é muito mais pela questão financeira do que por uma questão de saúde. E por essa questão de que existe um apelo emocional que leva, inclusive, os parlamentares a crer que o produto orgânico é superior nutricionalmente, que eles estariam garantindo uma melhor nutrição para as crianças, mas eles não estão. E eles não sabem disso porque isso não é algo muito veiculado, porque a gente não tem o hábito, infelizmente, de tocar nessas feridas, e porque também não vamos nos iludir, o mercado de orgânicos é um mercado de nicho, é um mercado caro, um mercado que sabe fazer marketing, né? A empresa Whole Foods nos Estados Unidos, que acho que a maior empresa de orgânicos do mundo, ela foi comprada pelo grupo Amazon por 17 bilhões de dólares. Então, assim, e a gente não está falando do agricultor familiar, a gente está falando de um nicho de mercado bilionário. Então, não confunda agricultura orgânica, que é um manejo da terra, com agricultor familiar, que é uma questão social. São coisas bem diferentes. Certo. Tem uma pergunta aqui da Cristiana Maria Mendonça, da Pedagogia, que é bem em linha com a pergunta também do Lucas Araújo, que é aluno do Cotuca. Ele é PIBIC Ensino Médio. Então, a pergunta aqui é: apesar da Anvisa ser de caráter técnico e se basear na ciência, o que é que garante que seus representantes não tenham um viés político para tomar uma decisão? A pergunta não vale somente para a Anvisa, mas para outros órgãos técnicos que deliberam sobre técnicas científicas. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que garante, provavelmente, uma parte do que garante isso é o nosso voto. Então, quando o nosso voto não garante, quando a gente tem um governo populista, fica difícil que os cargos apontados por esse governo populista não sejam cargos que tenham uma relação, né, com o próprio governo. Não é à toa que esse governo demitiu 2 ministros de saúde que não concordavam ideologicamente com o que o próprio governo federal queria promover como política de saúde, né, pensando que o Ministério da Saúde também deveria ser um órgão técnico, apesar de o ministro ser apontado pelo presidente. Então, assim, não tem nada que impeça isso. E por isso
ciência existe, quando eu dei aquela primeira definição nos primeiros slides, né, a ciência, filosoficamente, no conceito, ela é pura, né? A gente olha e fala, ai, que lindo, a ciência não tem vieses, a ciência não tem preconceitos, a ciência é um processo baseado num método, só que a gente não pode esquecer que a ciência existe dentro de um contexto social, e esse contexto pode ser deturpado por ideologia e por política, e a gente está vivendo isso durante a pandemia, a gente está vendo esse contexto ser deturpado. Então, por exemplo, na questão das vacinas, muita gente tem me perguntado, mas sabe, o presidente da Anvisa não pode ser pressionado politicamente para aprovar a vacina e não aprovar outra? Pode, gente. E aí é que a gente tem que botar a boca no mundo, nós cientistas, porque a única arma que a gente tem é a nossa classe falando, olha, nós somos cientistas e a gente acha que isso está errado. Se a gente não se manifestar, a gente não tem outra ferramenta, mas que isso pode acontecer, pode, e eu acho que a gente tem visto isso acontecer durante a pandemia. Infelizmente, sim. Tem uma pergunta aqui da Ana Beatriz de Andrade, da Letras, e, de novo, vai em linha também aqui com o que comentou a Pouasca Kianci, da Farmácia, e parte do que a Tainara Matos, da Química, falou aqui também. Mas eu vou ler a pergunta da Ana, que contempla todas aqui. Com base em que o Ministério da Saúde permitiu que essas medicinas alternativas entrassem no SUS, já que essas não têm uma base científica apropriada? Olha, com base em corporativismo, né? A homeopatia, por exemplo, ela existe aprovada pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil desde 1980. E ela entrou, né? Ela foi aceita como especialidade médica por causa de um lobby corporativo muito forte de médicos homeopatas que vem desde do governo militar. Então, existe uma relação muito forte, existia já uma relação muito forte do governo militar, né, do governo da ditadura no Brasil, antes da década de 80, com a homeopatia, e também uma relação que vem da época de New Age, da década de 70, que era uma época mais, né, voltada para o lado espiritual, para o lado natural, e a homeopatia encaixava naquele estilo de vida. Né? Então, foram duas coisas que tiveram uma convergência muito forte na década de 70 e que pressionaram o governo na década de 80 para que isso fosse instituído como especialidade médica. E daí isso foi puxando a cordinha para outras especialidades, né? ou práticas que não tinham respaldo científico, mas que foram fazendo um lobby muito forte. Eu acho que hoje em dia o lobby que eu vejo é por evidência anedótica, tá, gente? Não fiz nenhuma pesquisa para isso, é do meu trabalho. O lobby mais forte que eu vejo hoje, com uma presença muito, muito forte no Congresso, é o pessoal da ozonioterapia. É um lobby forte, é um lobby político e é um lobby que tem um lado anti-vacinação muito forte. Eles estavam muito envolvidos no caso da vacinação no Acre contra HPV. Então, são coisas que, infelizmente, eles têm um lobby político e organizado que, infelizmente, a comunidade científica no Brasil não tem. Nós não somos organizados como eles, para fazer lobby, para fazer parceria, para ir atrás de parlamentar, e é algo que, infelizmente, um pouco do jogo a gente tem que aprender a jogar, porque senão a gente nunca vai conseguir ter representatividade dentro do Congresso, por exemplo. Com certeza. Ainda nesse assunto, a Tainara, que eu até comentei aqui já, a Tainara Matos, da Química, ela falou assim, que as práticas complementares, né, no fim ela colocou de forma que tem algumas práticas que podem até ser boas. Então ela cita, por exemplo, a fitoterapia é uma das práticas do SUS que tem comprovação científica para o tratamento de certas doenças e não cura. Então, acho que o que ela quer saber mais é como desvincular uma coisa da outra, né? Como é que desembaraça isso tudo para ver o que pode ser efetivo ou não. A melhor maneira de você honrar um conhecimento tradicional é você testá-lo pelo método científico. Por isso que a gente sabe que tem fitoterapias que funcionam, porque elas foram testadas, né, e elas funcionam. E muita gente nem sabe o que é fitoterapia. Tem muita gente que usa homeopatia pensando que é fitoterapia. Não é medicina de planta, né? Então, primeiro, informação. Porque tem 29 PICs no SUS, e é claro que não é tudo a mesma coisa. Yoga, por exemplo. Yoga está listada no SUS como uma prática integrativa. Mas yoga como exercício físico é uma prática super legal. Qual que é o problema de fazer yoga? Mas se você coloca yoga dizendo que vai curar câncer, é outra coisa, né? Então, assim, a gente precisa honrar
as práticas tradicionais, testando essas práticas de acordo com o método científico e colocando elas no lugar onde elas realmente podem trazer algum tipo de benefício. Por exemplo, yoga, meditação, são coisas que têm benefícios para a saúde, mas não vão curar câncer. Então, vamos usá-las de acordo com os benefícios que elas proporcionam. Fitoterapia, vamos testar todos os fitoterápicos para ver quais os benefícios que eles proporcionam e, principalmente, quais os problemas de interação medicamentosa que eles podem trazer, dosagem, se pode ser usado em idoso, em gestante. O chazinho da avó pode ser muito legal, mas o chazinho da avó não pode ser usado assim no SUS de forma indiscriminada, porque ele pode acabar fazendo mal para alguém. Então, a gente precisa testar, catalogar, ou seja, fazer a mesma coisa que a gente faria com qualquer medicina. Legal, perfeito. Tem até um aluno das ciências sociais aqui, ele não colocou o nome, mas ele comenta, né, em linha com isso que você está dizendo, né, que é a mesma resposta. Como você vê a relação da ciência com outras formas de conhecimento, como o saber popular e os conhecimentos dos povos indígenas? Né, que aí vai isso. A comprovação, então, científica daquilo que... Né? Não, e acho que uma coisa mais importante do que isso até, né, Dani, que a própria Organização Mundial da Saúde fala muito, que, sabe, você não vai chegar num local que tem uma cultura completamente diferente da sua, querendo impor para essas pessoas o seu modo de vida. Então, assim, brincando, né? Tipo, você vai chegar numa tribo indígena que tem um pajé, que tem um curandeiro, você não vai chegar lá para o pajé e falar assim, ó, para tudo isso aí que você está fazendo e toma aqui os remédios. Não, você vai conversar, vai falar, o que você faz? Como é que você trata? Olha, eu faço assim, né? Vamos testar o seu, você quer experimentar do meu e ver como é que funciona? Então, honrar e respeitar o conhecimento tradicional não é a mesma coisa que aceitar incondicionalmente o conhecimento tradicional e jogar no SUS. São coisas diferentes. Dá para você fazer isso de forma extremamente respeitosa e, inclusive, respeitando o tempo necessário para que aquela cultura assimile ou não assimile o que você quer levar, porque eles também têm o direito de não querer assimilar. O que a gente não pode é pegar o conhecimento tradicional sem nenhum tipo de escrutínio e jogar no SUS simplesmente porque ele é tradicional. Esse não pode ser o nosso crivo. O nosso crivo tem que ser o crivo da ciência, mas sempre respeitando os conhecimentos e tradições dos outros. Perfeito. Então, um outro aluno aqui que é do PIBIC Ensino Médio também, William Gabriel Romano, ele pergunta o seguinte: você acha que a ciência ou a divulgação científica atual é falha por justamente deixar as pseudociências se espalharem mais rápido do que a própria ciência? Acho. Eu acho que essa tem sido a minha maior crítica e uma crítica que eu faço sempre a mim mesma e à comunidade científica, porque nós somos lentos e, sinceramente, nós somos bundões pra caramba, porque a gente não quer falar mal do colega, porque a gente acha chato, ai, mas poxa, mas é meu amigo que dá aula de homeopatia lá na escola de medicina, se eu falar mal, ele vai perder o emprego, e se eu não falar mal, ele vai só matar umas pessoas, então tudo bem. Gente, não dá. Sabe, a gente precisa mudar essa postura. A gente não pode acobertar as pseudociências, principalmente dentro das universidades, por corporativismo e amizade. E isso não pode ser feito. Então, a gente precisa primar pela ciência e pelo conhecimento que seja passado dentro das nossas escolas de medicina, de saúde pública, de nutrição, de veterinária. A gente não pode continuar ensinando um monte de bobagem e fingindo que isso é cultural. O cultural a gente ensina nas escolas de antropologia, sociologia, não nas escolas de medicina. Pode até ter um curso, né, de antropologia dentro da faculdade de medicina, não tenho nada contra, aliás, eu acho que ia ser ótimo, mas não pode ser ensinado como medicina, como prática médica. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar como classe científica, como comunidade científica. A gente não tem a moral que a gente tem para falar isso para fora, se dentro dos muros da universidade a gente deixa isso acontecer. Então, eu acho, sim, que a nossa comunicação é muito falha e acho que falta coragem. E eu acho que essa coragem precisa vir de dentro da universidade. Para dar o crédito para vocês, eu acho que de todas as universidades estaduais, a Unicamp sempre foi a mais corajosa e a que mais deu exemplo. Quantas vezes o reitor de vocês, o professor Marcelo Nobel, não publicou artigos falando que homeopatia é uma picaretagem na Folha de São Paulo, por exemplo? Não é qualquer reitor que faz isso. Vocês têm muito que se orgulhar do reitor de vocês. Então, Natália, também em épocas de redes sociais, né, e até mesmo a gente fala muito sobre o direito das pessoas opinarem, né, de todo mundo ter uma opinião,
né, o quanto nós temos, né, isso garantido até por lei, e é uma das melhores, né, coisas que nós temos na vida, é poder opinar. Né? Mas claro que hoje em dia qualquer opinião ela é muito difundida, quando você usa redes sociais, elas vão muito além. Né? Então, até em linha com isso, a Giulia Kiefer, aqui da Geografia, né, e também tem um colega da Engenharia Ambiental aqui, que não colocou o nome, mas a Giulia pergunta o seguinte: como combater as crenças em volta do que as pessoas acham que é ciência? Digo de coisas que parecem embasadas, então as pessoas acreditam, mas não há comprovação científica. E aí, em linha com essa pergunta, né, que o nosso colega aqui da Engenharia Ambiental colocou, né, nessa época de fake news e correntes de WhatsApp, né, como difundir mais notícias baseadas na ciência e menos, né, fake news baseadas em anti-ciência ou pseudociências? Bom, primeiro que isso é um desafio, né? Porque, assim, vacinas causam autismo é uma frase com um meme que você joga lá e todo mundo compartilha. Para você explicar que vacinas não causam autismo e como é que você sabe disso, é um texto de 1000 palavras, né? Que você tem que contar toda a história do Andrew Wakefield, que foi uma fraude, do paper que foi retratado, que não é nada disso. Então, assim, desmentir é sempre muito mais difícil do que mentir. Até porque quem mente não tem escrúpulos e nenhum compromisso com a verdade. Então, o cara escreve o que ele quer e sai correndo, né? Agora, tem uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Por exemplo, tem um estudo no Twitter que mostra que uma notícia falsa, ela se espalha 6 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. Né? Isso só no Twitter. Imagina nas outras mídias sociais, porque o Twitter nem é a pior delas. Né? Agora, por quê que uma notícia falsa se espalha com tanta facilidade? Porque o engajamento dela é movido por emoção, é movido por ódio. Você vê aquilo, você fica com raiva e você compartilha. Olha que absurdo, eles estão querendo nos enganar. Na verdade, as vacinas fazem mal. Essas vacinas de RNA vão mexer no nosso DNA e vai ficar todo mundo doente. Eles querem nos enganar. Isso gera ódio, gera emoção e a pessoa clica. E as notícias científicas, elas são notícias mais racionais, até porque nós, como cientistas, temos muito cuidado de dar informação. Então, a gente não vai fazer manchetes sensacionalistas, a gente vai querer realmente explicar como é que é. E o nosso público, que poderiam ser os multiplicadores dessa ideia para fazer essa notícia circular tanto quanto uma notícia falsa, não é um público movido por emoção, é um público movido por razão. O que, por um lado, é muito legal, mas para engajamento é muito ruim, porque é o cara que, no máximo, ele vai ler aquilo e vai falar: ah, que legal! Ele não faz nada, ele não clica, ele não dá like, ele não compartilha, ele não faz aquela notícia circular. Por quê? Porque a gente não tem esse hábito, nós não somos motivados por ficar dando clique e compartilhando e mandando coisas nos nossos grupos de WhatsApp. Agora, qual que é a notícia ruim? A gente tem que fazer. Porque a gente tem que garantir que a notícia verdadeira, que a notícia baseada em ciência, circule. Então, isso é um hábito que nós temos que criar, nós temos que nos tornar multiplicadores da mensagem. Quando a gente vê um artigo legal da revista Questão de Ciência, um livro sobre divulgação científica, vocês têm no jornal da Unicamp, tem um monte de... O Daniel escreve, né? Eu já vi artigos do Daniel, do Luiz Dias, né? Para o jornal... Pega aquilo, em vez de você só ler e achar legal, joga no seu grupo de família, joga na sua página do Facebook. A gente esquece de fazer isso. Eu sei que não é por mal, é por falta de hábito, mas é um hábito que a gente precisa construir. Porque a gente precisa ser multiplicador dessa mensagem. E a gente também precisa ter coragem de ser o chato do grupo, né? Então, aquele grupo de família que você sabe que na hora que você começar explicar que vacina de RNA é segura, o pessoal vai ficar puto, vai te xingar, vai te contestar, você já nem fala: ah, não vou falar porque eu não quero me indispor com meu pai, com meu tio. Cara, você precisa se indispor com seu pai, com seu tio. Tá? Eu garanto que o máximo que vai acontecer com vocês é, bom, vocês serem expulsos do grupo de família, mas em geral depois eles chamam de volta, tá? Já aconteceu comigo. Não, tipo, acontece com todos nós, tá, gente? É normal. Grupo de família, grupo de mães de escola, já fui expulsa de tudo, mas sempre acabaram me chamando de volta. E o que é mais engraçado é que daí o pessoal chama de volta quando fica com dúvida, né? Então, assim, você precisa ser o chato, você precisa ser o cara que tem acesso à informação, porque efetivamente você é o cara que tem acesso à informação. Você é o cara que está tendo o privilégio de ter uma educação superior, de estar dentro de uma universidade, de conseguir entender um texto científico
de uma maneira, né, com mais ferramentas para isso do que a maior parte da população. Então, esse local de privilégio que a gente está, ele não é só um local de privilégio, como eu falei, ele é um local de responsabilidade social. A gente tem essa responsabilidade de ser multiplicadores dessa ideia, de pegar o texto e jogar no grupo de família e falar, olha, gente, se vocês têm dúvidas sobre vacinas de RNA, tá aqui um texto super legal. Façam isso, porque fazer esse trabalho de produzir esses textos e ver como eles são pouco compartilhados quando comparados com o vídeo do médico maluco que fala que as vacinas de RNA vão interferir nos genes que fazem você acreditar em Deus. Tem um vídeo que fala exatamente isso e ele tem acho que 15 milhões de compartilhamentos. Do cara falando que as vacinas de RNA são projetadas com o chip do Bill Gates, que vai mexer nos genes que fazem você acreditar em Deus. Então, é com isso que a gente está competindo, gente. Eu acho que esse argumento é excelente, né? E até o professor Munir colocou aqui um argumento até mais filosófico, né, sobre isso, né? Porque ele pensa que a pseudociência avança muito mais que a ciência por uma questão entrópica. A verdade é um caminho muito estreito, mas as possibilidades da mentira, da pseudociência, são infinitas, né? Então, o caminho é muito mais fácil, né, para inventar coisas, ou colocar, como eu falei, colocar opiniões, né? Eu acho que é assim, né? Do que você provar uma verdade, né, com um estudo científico, né? Não, e são coisas, e geralmente a pseudociência ela fala o que as pessoas querem ouvir, né, Dani? Elas dão muita segurança, elas dão certezas. A ciência não traz certezas, a ciência não é reconfortante. Né? Ela é reconfortante para a gente que aprecia o pensar científico, mas a grande maioria das pessoas ela quer verdades absolutas. Olha, quantas vezes, por exemplo, me perguntaram assim, mas você garante que as vacinas são 100% seguras? Não, porque eu não garanto que nada é 100% seguro. Atravessar a rua não é 100% seguro. Né? Mas para explicar isso é complicado, porque daí a visão pseudocientífica é uma visão dogmática que garante o 100%. Né? Porque pode garantir, porque está mentindo mesmo, então garante. Né? E dá esse conforto para as pessoas. Nós, como cientistas, funcionamos em feedback negativo, na verdade. Né? A gente funciona sempre em reforço negativo, né? É até uma coisa interessante para os aspirantes a cientistas que estão aí, né? Definitivamente vocês vão ver mais negativas na vida do que coisas que foram em linha com aquilo que você pensava, né? Mas também tem um sentimento muito bom quando você consegue descobrir uma verdade, né? Aquilo acho que é uma coisa assim que conforta todas as coisas que a gente não consegue comprovar como cientista, né? Natália, bom, tem mais perguntas aqui. O Gabriela Castellano é uma professora aqui da física. Eu vou passar para ela, tá, Gabi? Que a gente tem um tempo que a gente tem que terminar agora e a discussão iria longe aqui ainda sobre os agrotóxicos. Mas todo mundo, assim, realmente elogiando muito. Eles queriam saber aqui o nome do seu TikTok. Qual que é? É Natália Pasternak Science. Podem ir lá, que eu só pago mico no TikTok, viu, gente? Mas eu aceito sugestões. É que eu falei, minha consultora é minha filha de 11 anos, eu estou aprendendo lá. É uma plataforma bem diferente do que a gente está acostumado. Mas é uma plataforma que foi escolhida pela ONU para fazer esse programa de conscientização de vacinas, justamente porque a quantidade de vídeos anti-vaxxer que já tinha no TikTok era impressionante antes da gente entrar. Então, eu achei que foi uma grande sacada da ONU. Eles recrutaram no mundo inteiro. No Brasil, tem 4 cientistas que participam. E aí, informação de verdade circular. Ninguém lá quer sabe, artista de TikTok, achando que vai ter milhões e milhões de seguidores. É um mundo que tem tem números muito maiores do que YouTube. Minha filha me mostrou uma mocinha que ela segue, que é uma mocinha de 16 anos que dança. Ela só dança. É só isso que ela faz. Ela tem 100 milhões de seguidores no TikTok, porque ela dança. Então, é um mundo à parte, mas é um mundo que estava sendo invadido por movimento anti-vacinas. Então, a gente está lá justamente tentando fazer essa diferença, tentando multiplicar a ideia. Legal, o pessoal pode seguir aqui também. É até interessante você comentar isso, que a gente estava vendo hoje os números, né, fazendo o evento online, o quanto, no fim, por mais que o evento online não seja tão pessoal, né, quanto presencial, o quanto, no fim, a gente alcança, assim, milhares de pessoas, né?
Então, a gente estava até comentando aqui que talvez seja uma ideia de ter um misto, né? Agora, se tudo der certo no ano que vem, podemos ter o presencial, né? Mas também ter a exposição virtual justamente para isso, para atingir mais pessoas, né? Para chegar mais perto das pessoas. Eu acho que a pandemia nos trouxe muitos ensinamentos desse tipo, né, Dani? Aquelas reuniões que poderiam ser um e-mail realmente viraram um e-mail. A gente percebeu que a gente não precisa se locomover tanto na cidade para tudo. E eu acho que esse misto, tanto no ensino como em palestras e seminários, ele vai começar a ser a regra. Com certeza. Natália, última coisinha só. A hora que você falou, deu uma cortadinha. Quem que ganhou o prêmio Navalha Enferrujada? O Didier Raoult, Tá. por causa da cloroquina. Tá certo. É que na hora que você falou, o nome dele deu uma cortadinha, a gente não pegou. Beleza, Natália, muitíssimo obrigado mais uma vez. A gente, como falei, são inúmeros elogios aqui para sua palestra. E em nome dos cientistas, eu te agradeço por todo o trabalho que você tem feito de divulgação e levar, né, para a população. É algo que nós como cientistas ainda precisamos fazer melhor, como você bem destacou, né? E você tem ajudado bastante nessa causa. Tá? Muito obrigado pelo seu tempo e dedicação aqui conosco, viu? Eu que agradeço, Dani, sempre um prazer e sempre um prazer falar na Unicamp. Eu acho que eu tenho um carinho muito especial, como vocês perceberam, pelo reitor, né, pelo pró-reitor, por vocês que eu conheço faz tempo, mas principalmente acho que pela Unicamp ter coragem de ser diferente. Eu acho que a Unicamp, desde o começo, ela sempre se mostrou com essa coragem de falar, eu vou fazer diferente, e fez. Então, vocês também estão de parabéns, e é sempre um prazer falar